Meus amados irmãos, graças e paz, muito boa noite a todos. É muito bom estar de volta aqui após um dia de recesso, né, onde nós estivemos reunidos com os nossos familiares, celebrando a data mais importante da história da humanidade, que foi a data do advento do Salvador. Hoje nós estamos falando sobre o famoso lava-pés, um marcante episódio que se deu na ocasião da última ceia, que acabou se tornando uma liturgia, a princípio dentro do romanismo, mas também praticado por alguns segmentos protestantes. Nosso propósito é nos aprofundarmos um pouco acerca disso. Eu quero iniciar dizendo aos irmãos que muito mais importante do que a repetição mecânica do ato praticado por Jesus, ou mesmo uma tentativa de imitá-lo, é a compreensão profunda do que aquele gesto representa. No fim, é isso que nós precisamos entender e vivenciar: o sentimento dos pés alheios lavados por nossas próprias mãos. Nenhum de nós sabe o dia e nem a hora que Jesus voltará triunfante, com resplendor e grande glória para buscar a sua igreja. Nós também não sabemos o dia, irmãos, da nossa morte ou o que nos reserva o futuro. Deus nos vedou os olhos para as coisas futuras para nos proteger de nós mesmos. Já pensou se a gente soubesse quanto tempo de vida nós temos? Isso seria realmente um caos. Muita gente aproveitaria as últimas horas de vida para resolver algumas situações, ou para se consertar diante de Deus, ou para praticar o perdão, né? Mas também muita gente faria todo tipo de bobagem. Por isso, a lei é rigorosa. Ninguém sabe de nada. Poucas horas antes de entregar a sua vida por resgate ao mundo inteiro, Jesus fez duas coisas importantes com seus apóstolos. Ele participou da ceia da Páscoa e ele lavou os pés dos seus companheiros. Participar da ceia foi um momento de comunhão com seus apóstolos. Foi também um divisor de águas entre o verdadeiro colégio apostólico e o filho da perdição. Judas saiu da mesa para entregar Jesus ao conselho dos judeus e ganhar 30 moedas de prata. Judas estava dominado pelo diabo, que entrou na vida dele através da ganância, do amor ao dinheiro. E o mais impressionante nisso tudo, Jesus também lavou os pés de Judas. Você seria capaz de se humilhar perante um traidor? Você conseguiria se rebaixar diante de alguém que planeja e trabalha pelo seu mal? Quem não conhece a força dessas respostas jamais se converteu e nunca teve um encontro real com o Evangelho. A ceia, meus amados, foi o momento das recomendações finais. Foi o arremate daqueles 3 anos de pregações, caminhadas por cidades, por aldeias, curas, libertações, milagres. A Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aquele era o momento final. Horas depois, Jesus estaria consumando o plano de salvação traçado por Deus desde o Gênesis, quando Adão estragou tudo e pecou horrivelmente. O segundo ato da última hora de Jesus com os seus discípulos foi aquilo que nós conhecemos como o lava-pés, que até virou um ritual da Igreja Romana, como eu falei no início, e normalmente eles utilizam na Semana Santa. Mas é bom ressaltar aqui que há também alguns grupos protestantes que realizam este ritual, argumentando que seria uma ordenança ao mesmo nível da ceia e do batismo. Naquele momento, irmãos, Jesus se despiu das suas vestes, tomou uma toalha e cingiu-se, ou seja, ele se enrolou com aquela toalha e, pondo água numa bacia, passou a lavar os pés dos apóstolos e a enxugá-los com a toalha na qual ele estava cingido. Antes de lavar os pés dos seus companheiros, Jesus tirou suas vestes. Ele simbolicamente tirou as vestes de rei para servir como um empregado qualquer fazia naquela época. Não havia asfalto e nenhum tipo de calçamento nas ruas das cidades dos tempos de Jesus. E quando um convidado chegava numa casa, era a tradição se mandar um servo lavar os pés do convidado para tirar a poeira das ruas. Para nós, lavar os pés quando se chega na casa de alguém é completamente fora de contexto. Mas para aqueles homens, não.
era comum, era normal. Jesus não inventou aquela cerimônia. Havia uma tradição. E o que Jesus fez tinha um duplo significado. O primeiro significado, irmãos, os apóstolos entenderam na hora. Era a lição da humildade. Jesus se fez de servo para que todos nós aprendêssemos que quem não se faz de servo não serve para servir. Não tem parte com ele. Pedro, o mais intenso dos apóstolos, entendeu a lição da humildade e disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Isso está em João 13,6. Pedro achou um absurdo Jesus se fazer de empregado. Só que a segunda lição, o que Jesus também queria ensinar com aquele gesto, aí Pedro passou longe de entender. O outro significado do gesto de Jesus era mais difícil de ser entendido por aquele grupo de homens que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Tanto é que Jesus disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. João 13,7. Agora, depois quando? Quando eles recebessem o Espírito Santo. Porque antes disso, não dava para entender que aquele gesto era um gesto de purificação da alma. Em seguida, irmãos, Pedro se recusou a ter os pés lavados pelo Mestre, porque ele só absorveu o primeiro significado. E ele disse: nunca me lavarás os pés. João 13,8. E Jesus respondeu: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Vocês sabem como era Pedro, irmãos. Era rude, intempestivo. E ele não pensou duas vezes e disse algo que ele conseguiu que fosse mais absurdo até do que ele havia dito antes. Ele disse: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Pedro já queria tomar banho. Mas Jesus esclareceu o segundo significado daquele gesto quando disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, porque no mais está limpo. João 13:10. Profundo é o significado deste princípio passado pelo Senhor Jesus. Aquele que já foi purificado no sangue de Jesus já está limpo. Mas, irmãos, o dia a dia, as maldades desse mundo, a fraqueza espiritual, os cuidados desta vida, nos levam a pecar todos os dias. É pecado mentir? Usar de deslealdade? É pecado sustentar pensamentos maliciosos? Sonhar com ganhos materiais em detrimento de qualquer meio para obtê-los? É pecado ser desleal, ser vaidoso, ser indiferente com os que sofrem? Sim, irmãos, tudo isso é pecado. E todos eles, em diferentes proporções, fazem parte do contexto das nossas vidas, ou mesmo do contexto de outras muitas transgressões. Essa é a poeira dos nossos pés, a poeira que precisa ser lavada. Agora, nós temos que lavar os pés uns dos outros. E eu peço a você que examine nas Escrituras a referência João 13, de 1 a 17, e leia também Tiago 5,16. Quando nós examinamos, irmãos, o nosso passado, nós descobrimos que os momentos realmente vividos, que nos fez tão bem, foram aqueles em que nós fizemos coisas com um espírito de amor. O amor a Deus e ao nosso próximo é a única porta que permite sairmos do calabouço do interesse próprio. Isso nos libera para prosperarmos no verdadeiro sentido que essa palavra tem e servirmos a Deus com alegria. Esses mandamentos citados por Jesus devem ser praticados em relação ao próximo. Eles devem ser experimentados de uns para com os outros. São mandamentos que falam dos deveres mútuos que viabilizam o agir de Deus no meio da sua igreja. Os resultados na vida daqueles que praticam serão famílias curadas, vidas transformadas, ministérios frutíferos. A nossa meta é crescer, é frutificar, é multiplicar em prol do reino de Deus. Deus quer desenvolver em nós, como discípulos, líderes e igreja, bases para a sustentação e o verdadeiro crescimento. Esses princípios são fundamentais para criar estrutura no relacionamento e para criar maturidade também. Por isso é importante que eles sejam praticados e vividos no dia a dia, porque Deus quer fazer de nós padrão e modelo de homens e mulheres curados e resolvidos no espírito, na alma, no corpo e na família.
Como nós temos visto, irmãos, durante a celebração da ceia, Jesus, reunido com seus discípulos, começou a lavar-lhe os pés. E com esse ato, o Senhor Jesus nos ensinou algumas coisas que são muito profundas. Primeiro, a assumir voluntariamente a nossa posição de servos. João 13,14, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Como expliquei para os amados anteriormente, Jesus não estava inventando aqui nenhum ritual, nenhuma liturgia. E é exatamente por isso que nós não temos que copiar isso. Essa prática era comum, muito comum, inclusive a gerações bem anteriores a Jesus. Portanto, não era o ato em si, era o princípio que estava sendo implantado ali. Este sim deveria ser reproduzido. A responsabilidade de lavar os pés de um convidado naquela época era delegada ao servo da casa, como falamos. Mas Jesus, sendo o Senhor sobre todos, assumiu a condição de servo, considerando próximo o convidado especial do grande anfitrião, o Pai Celestial. Fazendo assim, ele se tornou servo de Deus e servo dos homens. Em Filipenses 2, de 7 a 8, está escrito: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A simples consciência, meus amados, de que somos servos, já nos ajudaria a resolver muitos conflitos de relacionamentos. Em muitos momentos, quando as pessoas não nos agradam ou não nos dão a atenção que achamos que merecemos, nos sentimos feridos, magoados. Estamos aqui, no entanto, para servirmos uns aos outros com amor e alegria. Para termos êxito nesse propósito, precisamos ser discípulos comprometidos com o Senhor, submissos e prontos para servir. Pratique esta arte de servir aos outros de acordo com os talentos e recursos que Deus entregou para você. Tenha a alegria de sentir-se útil no reino de Deus, servindo ao próximo como Cristo serviu. Isso fala de semeadura, que fará com que seu futuro seja próspero e seguro nas mãos de Deus. Em segundo lugar, irmãos, esse gesto, ele tem um significado profundo de ajudar o próximo a remover a sujeira do caminho. Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João 13:8. Jesus disse que os discípulos não necessitavam banhar-se novamente, porque já estavam limpos pela palavra recebida. Mas os pés precisavam ser lavados constantemente. Quando recebemos a palavra de Deus em nosso coração e nascemos de novo, somos lavados, somos purificados pelo Senhor. Mas quando caminhamos a cada dia neste mundo, a poeira do caminho vai impregnando em nós. O pecado ao redor, a mágoa gerada nos relacionamentos, a ira nas injustiças, as atitudes imaturas e impensadas que praticamos e as quedas nas áreas fracas, tudo isso são poeiras em nossos pés. Precisamos, irmãos, nos dispor a lavar os pés daqueles que estão engatinhando na vida cristã e dos discípulos que andam conosco, bem como dos que por algum motivo caíram na fé. Temos que ajudá-los com paciência, com amor, e ao mesmo tempo deixar que nossos líderes nos lavem também os nossos pés. Isto fala de arrependimento, de reconhecimento, de confissão, de perdão. Fala de pedirmos perdão a Deus diariamente pelos pecados e também às pessoas que nós magoamos. Para isso, precisamos de alguém para nos ouvir e assim colocarmos para fora tudo aquilo que nos faz sofrer, o que nos prende, nos impedindo de crescer. Quando liberamos perdão, o sangue de Cristo nos lava e nos purifica. Lavar os pés, meus amados, remete à comunhão. Isso significa que eu preciso ter alguém que me ouça, que ore por mim. Mas também, à medida em que Deus trabalha na minha vida, levando-me à maturidade, eu preciso me dispor a reproduzir na vida de outros aquilo que eu estou recebendo da pessoa que cuida de mim. É bom ter alguém com quem desabafar, confessar pecados, receber oração, mas é também muito bom se tornar um ouvinte de confiança para lavar os pés daqueles que Deus ama, daqueles que Ele confiou para a gente cuidar. Desta forma, haverá restauração na nossa vida e na dos outros discípulos, dos irmãos, dos amigos. O Senhor disse que se Pedro não aceitasse ter seus pés lavados, ele não poderia ter parte com ele.
Os que acumulam a sujeira do pecado em suas vidas vão gradativamente perdendo a comunhão com Deus. Quando, porém, intervimos com amor, mostrando a cada um o caminho do arrependimento e da restauração, então nós estamos cumprindo o mandamento recíproco do lavar os pés ao próximo. Esteja à disposição dos que buscarem a sua ajuda. Seja bondoso, seja cheio de compaixão. Não vire as costas para quem necessita do seu amparo e do seu apoio. Para que o tratamento seja na vida dos discípulos e de alguém que esteja precisando de ajuda, um ato de graça para restaurar, para trazer vida verdadeira, cura, que também resultará em frutos na vida pessoal e ministerial daquela pessoa. Mas eu vejo também, meus amados, o lavar dos pés praticado por Jesus como um símbolo da promoção do refrigério alcançado. Em João 13,10 está escrito: Jesus declarou: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. A sujeira do caminho pode não se limitar somente ao pecado, mas também ao desânimo, a sentimentos de tristeza ou fracasso, a que todos nós estamos submetidos. Não há nada mais confortador do que a água fresca sobre os pés de quem muito caminhou. Assim são as palavras de ânimo e de encorajamento àquele que já não tem mais nenhum vigor. Os que sofrem de inquietações, tentações, dúvidas, sentimentos negativos precisam de verdadeiros amigos cristãos que os ajudem em seus desafios. Provérbios 16:24, meus amados. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. O contrário do que falamos há pouco são as palavras destituídas de graça, ou seja, aquelas que trazem pesar ao coração do próximo e que não edificam. A crítica, o julgamento, a condenação e tantas outras atitudes negativas em relação ao outro não edificam e nem servem aos propósitos divinos. Quando você faz isso, você está lançando mais poeira aos pés das pessoas. Neste caso, está lançando lama nos pés das pessoas. Lance água, água fresca. Lave os pés do seu irmão. Ajude-o nas suas dificuldades. Eu penso, meus irmãos, que esta palavra, ela nos mostra a importância e o propósito do servir. Ela nos mostra também que nós devemos estar prontos para abrirmos o nosso coração, para sermos cuidados, discipulados, perdoados, ministrados e curados. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, como seus filhos, como igreja, como discípulos e discipuladores, como família. Deus te ama e quer ver você salvo em Cristo Jesus. Jesus nos purifica de todo pecado, meus irmãos, seja grande, seja pequeno. E é dessa purificação que Jesus estava falando quando lavou os pés dos discípulos. A purificação pelo seu sangue que nos salva e nos torna filhos de Deus só precisa ser feita uma vez na vida. Mas a purificação diária dos pequenos ou grandes deslizes é necessária através do arrependimento e do perdão todos os dias, da água lançada sobre os pés. Serviço e purificação são as duas grandes lições da cerimônia do lava-pés. Nunca mais no Novo Testamento se leu que esta cerimônia foi repetida pela igreja primitiva. Não temos motivo para repeti-la hoje. Só Jesus nos lava em seu sangue e nos purifica de todo pecado. Quem lava os pés do seu irmão dessa forma, não precisará repetir um rito, que superficialmente é apenas um ato, e que muitas vezes esconde um ego arrogante por trás de uma máscara de falsa humildade. Lavemos os pés uns dos outros, meus irmãos, da forma como a palavra nos diz, e assim estaremos seguindo o exemplo do nosso Mestre Maior. Um grande abraço a todos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.